Boa noite, está no ar o País em Análise. Para hoje vamos destacar os seguintes temas: greve dos professores, incêndio na Ilha do Príncipe e o relatório de Freedom House, onde classifica São Tomé e Príncipe e Cabo Verde entre os países mais bem classificados em África no que diz respeito aos direitos políticos e liberdade civil. Para este programa temos nossos dois comentadores residentes. A todos, mais uma vez, muito boa noite por essa presença. E vamos ficar já a seguir com a greve dos professores que arrancou esta sexta-feira em todo o país. Carlos Rodrigues é estudante do 9º ano do Liceu Nacional e reside em Seixada. Segundo ele, está na escola desde cedo para mais um dia de aulas, mas foi confrontado com o vazio. Normalmente é bem legal no meu pai, no período da manhã, mas hoje disseram que ia ter greve dos professores, que vim para a escola para certificar. Cheguei muito cedo e eu a chegar, muitos alunos estão indo para casa falando que não tem greve. Só eu vim para confirmar e vi que não tem e está sem aula, os professores não apareceram na turma. Este cenário é o resultado da adesão massiva à greve dos professores, convocada pelos sindicatos dos professores de São Tomé e Príncipe. A informação que nós temos no período da manhã parece ser massiva, para ser próximo dos 100%, mas agora, algumas escolas nós andamos, é essa informação que nós temos. Precisamos saber o resto da parte da tarde, como é que será. A vida dos professores a nível financeiro não está nada bem. Nós estamos a reclamar não por reclamarmos apenas, mas porque nós estamos sufocados financeiramente, estamos mesmo muito mal. O salário do professor é baixíssimo, o custo de vida é altíssimo, nós estamos a reclamar porque estamos sufocados. A proposta que o sindicato, a intersindical fingia, mas era na base do ponto que é a exigência de salário mínimo para 10 mil dólares. E nós sabemos que salário mínimo de 10 mil dólares, nesse momento, o governo não está em condições de satisfazer a vontade dos professores. Foram submetido um caderno verificativo com 22 pontos, dos quais 80% foram atendidos. Estamos a falar de 17 contra 22. Contrariamente ao que se tem dito ou tentado passar, não é apenas no setor da defesa e segurança, na educação e na saúde também. E os professores sabem disso. A carreira dos professores está, de certa forma, estagnada desde 2013. E nesta proposta de orçamento está previsto recurso para regularizar todas as promoções necessárias no setor da saúde. E isto foi dito no setor da educação e na saúde também, já agora, para que as pessoas tomem conhecimento. Está lançado o primeiro tema do programa de hoje. Muito boa noite, Amoroso Quaresma e também Martim Tavares, dois nossos comentadores. Vou começar desta vez com Martim Tavares. Sabemos que esse processo de greve dos professores é uma situação que vai ter que existir um diálogo entre as duas partes. Eu penso que, antes de mais, gostaria de cumprimentar o painel, cumprimentar os telespectadores, agradecer uma vez mais por esta oportunidade, reafirmar a minha disposição para contribuir, de facto, para escapulharmos os fatos que correspondem aos temas inicialmente colocados como sendo os principais do dia, ou da semana. Eu vou dizer que eu sou da opinião que as partes deviam enfrentar, digamos assim,
as dificuldades que colocam essas negociações. Não conheço a estratégia, quer do governo, quer do sindicato. O que eu acho é que, estando de costas viradas, ou algumas das partes extremarem as suas posições, dificulta, em certa medida, a solução. Eu julgo que, neste momento, é importante que as partes encontrem um canal. Eu penso que, neste momento, o que está em jogo não é só cada uma das partes assumirem as suas posições, porque no senso comum passa a ideia de que fica em segundo plano os interesses dos estudantes, os interesses dos pais e de toda a sociedade, porque a educação, sendo um pilar da formação de qualquer sociedade, é fundamental que se encontre uma solução. Eu gostaria de analisar isso em 3 pontos. Que é o diálogo sem que se baseado na franqueza, na transparência e, sobretudo, no princípio de que não se dá tudo, também não se ganha tudo, para que a moderação substitua o facto de cada um entrincheirar no seu lado, na sua razão. As duas partes têm razão. A situação econômica que atravessa o país e a degradação que se deixou por causa, como eu já tinha dito, a falta do funcionamento do Conselho de Concertação Social, que nunca permitiu a estabilidade na carreira profissional. Há sempre um interregno. O salário permanece muito tempo na mesma posição, o que quer dizer que há uma redução do poder de compra, chamado salário real. É evidente, é uma redução drástica da capacidade de pagamento a partir dos salários de base. Do outro lado, o governo também, nós sabemos qual é a situação econômica. Costuma-se dizer, em casa em que não há pão, todos raiam e ninguém tem razão. Portanto, o que quer dizer que as partes, em vez de entrincheirarem nos seus lados e combaterem-se, acho que devia haver uma moderação, fazer um gesto. Eu ouvi dizer ainda essa noite, da boca da senhora ministra, que me pareceu, no meu ponto de vista, uma espécie de musculatura, e também a linguagem utilizada como sendo uma greve por tempo indeterminado. Ao contrário, devia ser uma greve até que as partes consigam entrar num entendimento, faz com que me pareça que há uma dificuldade de aproximação, o que, em certa medida, pode dificultar o entendimento. Chamar a população, agora já, no início, a requisição civil, pode parecer uma ameaça velada, o que pode, em certa medida, provocar radicalização por parte do sindicato. Não conheço a estratégia, mas eu acho que se fosse alguém chamado a aconselhar ou que tivesse alguma influência, eu acharia que as duas partes adotariam uma linguagem mais conciliatória para evitar que essa ruptura tivesse consequências mais gravosas para a nossa situação social. Aparentemente, pode ser um modo, porque eu tenho certeza que está em carteira todos os outros acordos que já foram feitos com os outros sindicatos, que estão em banho-maria e que não se sabe se poderão ou não disputar uma instabilidade social com consequências que nós não imaginamos. Daí que o meu conselho é que houvesse moderação das duas partes. Ora, Ambrosio Quaresma, sabemos que o ministro, ouvimos há um bocado o ministro a afirmar que dos 22 pontos que constam no caderno indicativo, 80% foram atendidos. Mas o processo ainda está na questão de 10 mil dólares como salário de base para os professores. Sim, eu acho que tanto o governo como o sindicato ambas as partes disseram que estão abertas as negociações. Eu acho que na próxima semana
vão reativar essas negociações. Não é? Se 80% das reivindicações foram cumpridas, eu acho que o governo já disse, eu ouvi, que não tem condições para aumentos salariais. Não tem condições para aumentos salariais porque o orçamento já foi aprovado e é uma questão que os sindicatos já sabiam de que não haveria aumento salarial neste ano. Agora, não se pode extremar as posições para uma questão tão delicada, porque havendo o extremar das posições, o governo não beneficia com isso, nem a classe dos professores beneficia. E haverá grandes prejuízos, principalmente para os alunos. Eu creio que o time programado que o ano letivo tem para as provas, feitura das provas, revisão, exame, tudo isso vai ficar um bocado comprometido. E esperemos que na próxima semana as partes possam reunir e encontrar uma solução do caso do salário. Do salário que eles pedem, né? O governo 2.500 dólares para 10 mil dólares. Não, o governo já disse que não tem condições para isso. Mas então, como analista, como analista é sentar, como disse o meu colega, sentar na mesa e discutir as questões, pôr as questões de forma transparente. O país realmente não tem dinheiro, como eles dizem, né? Porque o país está a reclamar, isso já dissemos isso na semana passada, o país está a reclamar uma certa ou grande austeridade das questões econômicas e financeiras, das questões financeiras. O governo tem que fazer um certo programa de austeridade. Porque a questão salarial não é só dos professores. E esse aumento de salário de base para 10 mil dólares, eu acho que, mesmo que se o governo fizer isso, está a abrir precedentes para outras classes socioprofissionais. Também irão dizer, não, se os professores têm salário de base 10 mil dólares, nós também, porque os gritos estão em todos os lados, nós também da saúde, nós de outros setores, também vamos ter que beneficiar. E vai haver outros gritos, porque outras pessoas começam a dizer, não, se vocês têm esse salário, nós também devemos ter outro salário, porque sabe que salário tem a ver com a categoria das pessoas. Mas é assim, eu acho que chegamos a uma altura que o governo, este governo, o próximo governo tem que rever a questão salarial neste país. Porque se nós vamos ver essa história de migração que existe, é só devido ao salário. Porque se nós estivéssemos num país em que o salário é convidativo, com o salário a gente consiga fazer alguma coisa, não haveria essa saída em massa. Não haveria. Se nós formos ver os ditos países subdesenvolvidos, quando as pessoas imigram, as pessoas vão à busca de melhor salário. E se houvesse um salário minimamente compatível ao custo de vida, as pessoas não sairiam. Há uma questão também que se coloca, a produção, porque salário nessa produção. Sim. É mesmo isso, mas tem que se rever um pouco, tem que se rever um bocado. Aqui não se pode estar num país em que há salário para diferentes salários em diferentes ilhas. Não pode ser. Tem que haver um mínimo salário, tem que haver um salário mínimo
que o cidadão consiga fazer alguma coisa. Hoje, o salário mínimo nesse país faz o quê? Não se faz nada. As pessoas recebem um salário mínimo e, chegando ao fim do mês, as pessoas têm dívidas superiores a esse salário mínimo. Está a entender? E as pessoas o absentismo hoje que se vive na função pública é devido ao quê? As pessoas vão para o trabalho, só ficam lá, às vezes, 1 a 2 horas, saem, vão para outras atividades. E, às vezes, os responsáveis não têm moral. E isso é extensivo a todos os níveis. Por quê? As pessoas não conseguem sobreviver com o salário que têm. O salário mínimo é uma questão que se tem que decidir. E decidir pelo salário mínimo e ter uma política de austeridade neste país para ver se as pessoas também entendam as coisas. Porque não havendo uma política de austeridade financeira nesse país, as questões vão continuar assim, sem resposta. Agora, o salário é uma questão que os nossos governantes têm que sentar, pôr à mesa para todos, tanto o governo como os partidos da oposição, todos têm que sentar e decidir a questão do salário mínimo no país. Porque se eu recordo bem, eu pergunto, falo com muita gente que tem estado a sair do país, mas você está empregado, tem um salário, tem um emprego, tem um salário e você está a viajar. Até toda a gente fala. Eu viajo à procura de melhor salário. Sabemos que eles também vão para lá. O salário também que eles ganham lá é um salário só para pagar as despesas, para pagar água, pagar transporte, pagar energia e alimentação. Mas é um salário lá mínimo que não lhes dá prosperidade na vida, mas alguma coisa para a sobrevivência diária, aquilo que nós chamamos o pão para a boca, eles conseguem. Okay, sim, okay. Não vamos fugir muito tempo da questão salarial ao nível dos nossos imigrantes. A questão diretamente ao nível da educação que nós estamos aqui a abordar. Há essa divergência de posições. O governo diz que haverá promoções de carreira, mas essa questão pode ser uma das formas de ultrapassar o processo, mesmo assim explicar. Não, é isso que eu ia dizer, é isso que eu também ia dizer. Eu ia dizer que eles têm que sentar sobre a mesa e convencer os professores e haver um time para a satisfação da maior educação que é esse salário base. Sim, né? Dos 28 pontos... Já conseguiram 80%. Se tem pelo menos 17 pontos, foram resolvidos. Foram resolvidos. Agora, faltam apenas o restante, são 5 pontos que estão em causa. É a principal questão. Em causa. É a questão. Esse aumento salarial. Esse aumento salarial também, nós sabemos que não vai ser possível, né? Porque 40 ou 400 euros a pagar salário de base em Santo Tomé, eu acho que, não sei, a nossa produtividade não vai conseguir suster isso, não é? Temos que ver as coisas com uma certa objetividade. Sim, mas, Sr. Carlos, esses 400 euros, né, que é 10 mil horas, foi uma cifra meio avançada pelo sindicato para ver até que quando o governo poderá negociar. É assim, eu acho que os 10 mil dobras, se nós fazemos o rácio com a realidade atual do poder de compra, não representa grande aumento. O que está em causa não é a legitimidade e a razão dos professores. O que está em causa é a incapacidade financeira do país suportar isto. Porque as reivindicações, verdade seja dita, os professores têm razão, só que o governo também tem. O que precisa de ser dirimido é o conflito em que as partes terão que aproximar. Por quê? Porque se é verdade que as 10 mil dobras não representam, em termos de poder de compra, algo para dignificar o professor,
Eu dou só um exemplo. Eu vou para a escola onde os meus filhos estudam, eu vejo que há pessoas, alguns até vão muito bem vestidos. Ele tira o uniforme, o aroma que ele exala por causa do perfume, o tablete que ele leva, o telemóvel que ele leva para a escola, inferioriza o professor. Quando é o professor que deveria estar, em termos moral, em cima. O que eu quero dizer com isso é que os professores têm razão. Isso é verdade, isso é uma verdade inquestionável. Agora, o governo também tem. Por quê? Porque a situação financeira do país não permite. E poder-se dizer, mas as pessoas não têm culpa. É evidente que não têm culpa, mas a sociedade toda tem culpa. Por quê? Porque nunca fomos capazes de exigir aos governos sucessivos que se melhorasse a produtividade, que houvesse maior exigência, houvesse maior critério de seleção de competência para que o país, nesse momento, tenha um desempenho econômico que satisfizesse as suas necessidades. Um país de braço estendido, à espera em que o seu orçamento, em mais de 80%, depende da ajuda externa, em alguns casos 90 e tal por cento, é natural que haja essa dificuldade. Onde é que está o problema para mim? É a capacidade de comunicar. Eu acho que o governo está a comunicar mal. O que é que representa esses 80%? Nós não sabemos. Esses 80% de subsídio de transporte, contorno paga de transporte, que é assim, um professor sai de casa para ir à escola, o que ele paga, mesmo com a ajuda de custo em termos de subsídio de transporte, não cobre a deslocação. O que é que o governo tem dado como contrapartida para que eles abstraiam, não é desistir, abstraiam temporariamente, à medida que o país tem a possibilidade, vai aumentar? O que é que o governo dá? É isto. E depois a outra coisa. Eu acho que tem que haver um compromisso a médio e longo prazo, faseado, em que se diga claramente, eu não posso te dar isto agora, mas vamos negociar paulatinamente o que é que vai fazer. Não, foi questão que o ministro não viste ficar dizendo isso. Mas eu não estou lá nas negociações. Eu não estou lá nas negociações. Havia um compromisso de curto, médio e longo prazo. Mas é outra coisa. Há também um problema de comunicação, porque é assim, os professores não estão a exercer uma atividade sindical desassociada da realidade sociológica, em que a população pode estar a favor, ou estar contra, ou até os aconselhar a aproximarem muito mais. Mas isso só é possível quando a comunicação for muito bem feita. O que é que acontece? Nesse momento, o que é que realmente tem dado o governo aos professores como contrapartida para terem maior paciência e dizer não, a médio prazo, isto que nos deram nos acalma porque há uma segurança de que nós que somos jornalistas não sabemos muito mais, desconhecem as outras pessoas. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que, além de sentarem-se à mesa e esgrimirem entre eles os pontos de vista, mas que dá a impressão que o sindicato está a comunicar muito melhor que o governo. Não sei se é a assessoria de imprensa, porque até agora o que eu acho que o governo tem colocado como sendo benefícios, porque em certa medida minimiza a força e a legitimidade que tem em apresentar os seus argumentos. Há outro aspecto que eu acho que é muito importante rever, e próprio no Parlamento eu vi, é que, objetivamente, não se pode colocar uma classe profissional contra a outra. Ao se mencionar a questão dos militares, ao se questionar os salários, o orçamento dos militares, das outras instituições, esses têm que ser resolvidos no quadro da prioridade do governo, mas num princípio de que há uma hierarquização de importância social das instituições para se perceber, eu não conheço o critério, mas não é legítimo parecer que um está a tirar o bolo que deve ser para o outro. Então, segundo o ministro, a questão de... Não, eu não estou a dizer só em relação ao ministro. O que estava a dizer... É só dizer, a Segunda disse que os militares, os professores e o sindicato pessoal da saúde, todos estão englobados... Pois, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tanto nas redes sociais, tanto nas rádios, nas outras rádios, tanto nos debates
criadas, hoje nós sabemos que a rede de comunicação não é só a pública. Fala-se do setor, dos outros setores, fala-se de outras empresas. O que tem que ser definido com clareza é uma política salarial. Há pouco tempo Moçambique fez isso. Teve a coragem de chamar todos os operadores, quer privados, quer outros, discutir uma política salarial, haver um compromisso social de médio e longo prazo, estabelecer desde salário mínimo a carreiras profissionais. Eu penso que desse debate que está a haver agora a nível da sociedade, não estou a falar daqui em concreto, a nível da sociedade, tem que sair uma lição e um compromisso que extravasa esse governo e vai para além de uma legislatura. Por quê? Porque o grande problema nosso, até neste momento, ninguém teve coragem de discutir uma política salarial que fosse transversal e que tomasse em conta a dignidade da profissão, a situação econômica, qual é o compromisso que cada um dos cidadãos que querem melhoria das suas condições vão fazer para que o país tenha a capacidade, daqui a X prazo, de melhorar as condições. Porque ninguém vai trabalhar para ver a sua vida regredir. Há uma desvalorização do trabalho. A mentalidade de eu vou lá safar é porque o trabalho não compensa, o que devia ser ao contrário. Devia ser que eu vou lá trabalhar porque o que eu vou ganhar estimula-me a trabalhar. Portanto, é esse que eu acho que é preciso seja recomendar, quer ao governo, quer aos partidos políticos, que discutam de forma a ser os sindicatos, os patrões, a confederação dos patrões, consigam discutir e encontrar um consenso. Porque não é um problema só do governo. Eu acho que a questão é simples. Onde não há pão, tudo ralho. Disse muito bem. O governo tem razão, os sindicatos têm razão, os professores têm razão. Porque a questão é a seguinte, eu não sei, disseste que talvez os sindicatos estão a comunicar melhor, eu não sei, não tenho essa informação, não sei se os sindicatos conseguiram transmitir algo que superasse as negociações que têm com eu fiz uma ronda de escolas, mas vimos solidariedade dos pais para com os professores, o que quer dizer que eles tocaram muito mais o coração dos pais do que o governo. Não, os pais são professores também, os pais são professores. Eu acho que é assim, todos nós somos solidários com os professores, que a situação não é boa, a situação salarial não é boa. Todos nós temos filhos, temos pais, somos pais e temos filhos também. Então, eu acho que toda a gente está solidária, mesmo os governantes sabem que o salário que os professores ganham não chega. Se o ministro reconheceu isso, não chega. Agora, nacionalmente todos nós... O problema está aqui. Que saída? O governo, eu acho que as partes têm que negociar de boa fé, pôr a carta na mesa e dizer é assim, é assim. Porque, segundo ouviu o governo disse que já havia anunciado aos sindicatos que este ano não haveria aumento salarial devido à situação financeira. E ouvi ainda hoje o ministro de Planeamento e Finanças dizer que não há enteados e filhos quando falavam de militares, têm mais dinheiro, por que isso não vai também para a educação e tal. Mas ele explicou que a massa salarial é para todos. Há uma massa salarial para a defesa, há uma massa salarial para a educação e há uma massa para a saúde. Agora, essa massa salarial que existe é para atender às promoções, tanto na educação, na saúde e na defesa. Então, os professores, o sindicato também não vai de ânimo leve com as palavras dos governantes, eles têm que exigir. Agora, eu acho que a situação é tão delicada que tem que haver um bom senso de ambas as partes. Sentar às mesas das negociações
é dizer ao sindicato, nós não podemos fazer, aumento salário este ano não podemos fazer. Quais são as contrapartidas? Quais são as contrapartidas? As contrapartidas podem ser nessas questões de promoções, porque nós não sabemos, esses 80% das reivindicações que foram aceitas, nós não sabemos. Daí a má comunicação. Ok, vamos começar com o tema. Nós não sabemos. Mas tem que convencer também aos professores que vocês têm razão, sim senhor, mas está aí o dinheiro que temos para o salário. Educação, isso, saúde, Y, defesa, Z, função pública, outras instituições da função pública, F. Vocês com isso, vocês estão a ver com esse dinheiro, como é que vamos aumentar? Tem que pôr a carta na mesa. E aí, eu acho que os sindicatos são gentes humanas que podem também perceber. Mas haver negociações para atender essa questão de salário mínimo, tem que haver uma negociação, é haver compromissos. Haver negociações para haver também compromissos. E esses compromissos, 5%, 10%, 15%, não sei, dependendo do aumento do nosso crescimento econômico. Eu acho que é a altura dos governantes tenham o poder, porque é o povo que nos põe lá. E eles têm que chegar lá e governar as coisas de forma objetiva quando há lamentos. Em casa, o pai não tem comida para os filhos, mas o pai tem que chegar a casa e dizer ao filho, olha, meu filho, eu ganho isso, eu não ganho mais. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, o pai também não pode exteriorizar riqueza fora, está a entender? Exteriorizar riqueza fora e os filhos estarem aqui à deriva. Aqui toda a gente tem que ganhar, toda a gente tem que sobreviver. Eu acho que é isso, é sentar à mesa das negociações e pôr todas as cartas à mesa e decidir. Ok, deixa eu vamos para o tema, porque eu também abri um bocado esse espaço, tendo em conta Pois é, a importância. atual, neste momento, tendo em conta aquilo que está em curso no setor da educação. Vamos para o segundo tema. 7 casas comerciais reduzidas a cinzas e 2 outras parcialmente queimadas. Este foi o balanço de um incêndio ocorrido esta semana na cidade de Santo Antônio, na Ilha do Príncipe. Segundo testemunhas, o fogo terá iniciado no interior de um quiosque, onde o seu proprietário, que vive solteiro, supostamente estaria na organização do seu jantar. Como estamos habituados aqui a jogar carta aqui, de um momento ao outro passou um motoqueiro para fogo. Então todo mundo estava lá a jogar carta que veio. Eram aproximadamente 18 horas e 30 minutos desta segunda-feira. O fogo rapidamente propagou-se e no intervalo de 60 minutos deixou em cinzas 6 outras casas comerciais e 2 parcialmente queimadas. O governo regional ativou uma comissão de crise multissetorial para proceder a um levantamento exaustivo de todos os contornos em volta do incidente e apresentar um relatório no prazo de 3 dias úteis com a estimativa dos prejuízos causados pelo incêndio. O governo, na última sessão do Conselho de Ministros, analisou a situação e tem estado a acompanhar. E como orientação, estamos aguardando o relatório da situação que está sendo desenvolvido pela uma comissão que foi criada pelo governo regional
E a partir deste relatório, aí sim, o governo irá analisar a possibilidade e a forma de poder ajudar os sinistrados. O segundo tema está avançado, Borges Quaresma, 7 casos policiais reduzidos a cinzas, mas 2 outras parcialmente queimadas. Numa região com pouca população, a situação financeira do país está um pouco difícil. Isto é uma catástrofe na Ilha do Príncipe. Sim, eu acho que é a primeira notícia que eu ouço de incêndio tão elevado na Ilha do Príncipe. É uma questão que nós aqui em São Tomé temos muitos incêndios. E o governo, autoridades governativas têm que começar a trabalhar conforme diz a OMS em termos de saúde. A prevenção é a melhor forma de nós prevenirmos a doença. E pareceu-me que no Príncipe não há uma corporação de bombeiros eficaz. Tanto é que o governo regional acaba de aprovar o seu orçamento e o próprio presidente do governo regional disse que uma das prioridades é a questão dos bombeiros. E isso, para a Ilha do Príncipe, sabe que o fogo, quando começa numa casa, numa habitação, ele não espera. Em questão de 10, 15 minutos, dizima quase tudo. Então, houve até colaboração de bombeiros do aeroporto, houve colaboração de bombeiros também, parece HBD. Então, sim, trouxe uma cisterna para já. Até comunicarem essa gente toda para chegar à cidade e coisa. E deu o que não deu. Deu o que deu, né? Mas se houvesse uma cooperação de, primeiro, 2 caminhões de bombeiros no Príncipe, talvez o fogo não teria alastrado da maneira como se alastrou. E é necessário prevenção das coisas. Outra questão que faz com que muitas casas estão a dizimar por incêndio em São Tomé é a questão de estradas. Vias de acesso. Urbanização. O que está a passar em São Tomé? Se você vai visitar as novas zonas urbanizadas em São Tomé, é uma complicação total. A DOTMA, que é a Direção do Ordenamento do Território, faz urbanização. O que a DOTMA faz? Estradas normais, ruas normais. Eles projetam lá jardins de infância, projetam lá lugares para a construção do hospital, projetam lá lugares para a construção de escolas, mas é a própria DOTMA, alguns agentes da Direção do Ordenamento Territorial, que têm lá os seus amigos, dirigentes, não sei lá quê, tá? Doam essas coisas. Já não existe. Eu falo, por exemplo, de San Gabriel, onde eu vivo. Saída de ponte projetada, vedaram, taparam, porque é um terreno de um tal fulano que está no estrangeiro. Um tal estrangeiro que está no estrangeiro comprou. Fizemos tudo. Nós da zona fizemos tudo. Mas se houver um incêndio lá naquela zona, como? Onde é que os bombeiros vão? Onde é que os bombeiros vão? Quer dizer, um problema sério de ordenamento do território aqui nesse país. Porque as pessoas fizeram coisas boas. Quem projetou o ordenamento de algumas zonas, projetou até bem. Mas vieram alguns senhores, apoderaram disso e o próprio DOTMA, que faz esse ordenamento, não fiscaliza. E a questão está assim. Vou aí para São Gabriel, vai lá ver a ponte, a vala e tudo, com pontes e tudo, mas está vedado.
Nós, os moradores, fizemos questão de uma estrada sair em frente à ponte. Mas vedaram. Vedaram porque apareceu lá um estrangeiro. Um estrangeiro comprou aquilo. Não sei, quem vende aqui, talvez, quem compra aqui, talvez, compra na mão dos senhores mesmo da DOT, mas não sei. Não estou a afirmar. Porque eu não sei como é que esses negócios passam. Então há um ordenamento territorial. Aqui é estrada. Vocês veem, não? Eu fiz casa na minha zona. Passava naquela estrada. E agora? Agora está tudo vedado. Está tudo vedado. Por quê? Deram a um estrangeiro. É um estrangeiro que comprou. Comprou como? Não sei como. Quer dizer, nós falamos aqui que há muita indisciplina e há muita falta de autoridade nesse país. As pessoas estão a lamentar porque não sei o que, porque não sei o que. Quer dizer, nós somos autoridade para quê? Somos autoridade para pôr gravata, pôr gravata e estar aí andando e tal, entrar nos bons carros e tal, eu sou diretor, eu sou ministro. Não. Eu sou diretor para atender os serviços internos dessa direção. E prestar contas, o ministro tem que saber o que o setor que me afeta está lá a fazer. Há tantas instituições para fiscalizar as coisas que os levam, que não fazem. Na semana passada nós falamos, mesmo aqui na minha zona, de indivíduos que ocupam passeio, não é só minha zona, porque eu vivo em outra zona, ocupam passeio e fazem jardim. Passeio, pessoas que tiveram a passar, quando chegar àquele passeio, tem que seguir, descer para a faixa de rodagem do carro. Que é isso? Onde estão as instituições vocacionadas para fiscalizar isso? Depois, amanhã, vem dizer porque não sei o quê, porque não sei o quê. Nós somos dirigentes. Dirigente não é só título. De ser dirigente é fazer. É fazer. Se não tem para fazer, explica as pessoas. Porque a sociedade está vendo essas coisas. Os dirigentes acham que os dirigidos não estão a ver. Os dirigidos estão a ver. Então, há tanta coisa. Esse sendo no Príncipe, já tantos governos regionais passaram lá e tal. HBD. Então vejam as coisas que são úteis para as populações. Vejam as coisas prioritárias para as populações e peçam ajuda, peçam apoio. Se nós vivemos de ajuda externa, as pessoas têm que identificar as coisas que são muito úteis à vida social das pessoas. As pessoas vão para... Há eleições em regime democrático por quê? O povo vai às urnas. O povo vai às urnas eleger governos, eleger parlamento, Assembleia Nacional. Assembleia Nacional, depois é o governo. O Presidente da República. Do Poder Local. Poder Local. Essa gente tem que estar aí preocupada com a vida das pessoas. Não vai estar aí preocupada porque hoje tem que ter um carro. Sim, senhor, tem que ter um carro. Para também estar aí, dignificar a sua posição e tal coisa. Então tem que ter uma gravata, sim, senhor. Mas os orçamentos que eles são dados, é para resolver. É que nós estamos com muitos problemas sociais nesse país. Okay. O país tem que recomeçar. Os colonos deixaram boas coisas para nós, deixaram grandes lições. Eu falo, por exemplo, EMAI. Quer dizer, é muita coisa para falar. Hoje, EMAI, quando nós, na minha idade, EMAI, todos os carros de cidade nas zonas, EMAI tinha uma equipa que passava
cortavam madeiras, cortavam bananeiras, de forma quando vier um mau tempo, para não cair nesses cabos. Hoje há CST, há EMAI. Todo lado que tu vais, você vê cabo CST, EMAI. Eles, por que não EMAI e CST se juntarem para ver se eles conseguem fazer limpeza em todos os locais onde passam cabos de energia e da CST. Okay. Para evitar esses prejuízos. Depois, ouve-se que tal zona não teve energia porque caiu um coqueiro, caiu uma madeira, caiu não sei o quê, bateu sobre o cabo. Esses prejuízos. Tem que se começar a prever as coisas. Ok, tá bom. Professor Correia, vamos passar para Martinho Tavares, também esse tema que nós lançamos, a questão do incêndio na Ilha do Príncipe. Começa a dizer que porta arrombada, tranca na porta. Quer dizer que depois do mal tem que se evitar que se repita. Tem sido, acho que o problema tem sido muito mal analisado e a solução que nós temos encontrado são soluções paliativas. Em relação à questão do governo, eu penso que se houvesse uma política nacional e também regional concertada com os doadores, em que se levantasse o problema, porque no quadro da alteração climática, o que acontece? Nós éramos um país muito mais úmido que hoje. A pluviosidade, mesmo no Príncipe, a quantidade de chuva está a diminuir e é uma realidade. Depois, associado a isso, com o advento de sobrevivência, de investimento, do empreendedorismo, o que tem sido adotado, e peca aí eu chamo também, depois mais à frente eu vou chamar a atenção dos bancos, as construções são tão precárias e que elas, o que acontece? As próprias construções facilitam a propagação de incêndio. Não há boca de incêndio, não há nas zonas que permitam, quando se faz a tubagem de água, não há boca de incêndio. Depois, a outra coisa, os próprios edifícios não têm condições de prevenção. Hoje há mecanismos que o próprio edifício aciona quando há fumo. O que acontece? As construções são tão precárias. Nós apostamos muito por baixo. Até os bancos, eu digo que os bancos, porque uma pessoa que está a investir, eu lembro, houve um período, na outra governação, que já se falava, não sei se continuou aquilo, de o governo encontrar formas de garantir empréstimos, obrigando as pessoas que vão buscar dinheiro para investir, pudesse encontrar forma de os seus investimentos darem também garantia aos bancos. Mas os bancos deviam trabalhar com o governo, com as instituições do setor privado, para permitir que o empreendedor não seja um empreendedor que aposta por baixo. O que aconteceu com o preço? Aquelas construções precárias, é só um pequeno rastilho e acontecer isso. Era previsível. É previsível. Muitos dos investimentos que estamos a ver aqui, hoje e outras coisas que estão aqui, propiciam uma propagação de incêndio desde que haja um rastilho. O que é recomendável nessa altura? É que se estude o problema em dois diferentes níveis. Um é a prevenção, através de uma cultura de prevenção, quer obrigando as construções a terem condições de prevenção. Não há. A pessoa tira a licença para construir, não sabe. Outra é que bombeiros nós precisamos. Oferta de carro, que a pessoa, o indivíduo é alertado, tem que carregar em direção do transporte, esperar 10 minutos até que o sistema de ar de compressão carrega. Uma casa de madeira com aquela condição, com a diminuição de pluviosidade. As madeiras, quando há menos pluviosidade, têm maior celulose, que é mais, torna-se um combustível muito mais agressivo, favorável ao incêndio. O que quer dizer que há 10 minutos o incêndio propagou e sai fora do controle. O que acontece? Muitas das viaturas que nós vemos aqui, se nós tivermos o cuidado e ver
no lado, o que é que está lá como matrícula de chassi, vamos perguntar se isso foi construído há muitos anos. E então, dentro de pouco tempo, podemos ser um cemitério de carros velhos, de latarias que vieram, muitas vezes até de boa fé, mas é de uma boa fé para um período transitório, não para tornar-se sistemático. Tornou-se a forma, a solução de longo prazo. Essas dádivas são bem-vindas, mas são para períodos apenas de transição, até que se crie bombeiros de verdade. Nesse momento, a exceção do aeroporto e de algumas iniciativas privadas, os bombeiros aqui, eu ouvi da voz, fiquei muito chocado, quando o senhor, tentando justificar, porque as pessoas estavam a pressioná-lo, a culpar, a dizer que não, o carro tem que ficar 10 minutos, até, quer dizer, como se dissesse que nós estamos com viaturas ainda da Segunda Guerra Mundial, comparado com o grau de desenvolvimento de toda essa forma. Eu achei um bocado, desculpa, eu não sei, perdoa-me a ignorância, eu achei até certo modo caricato. E é esses bombeiros que nos dão a ter quando podemos negociar com os doadores, sobretudo as petrolíferas, eles querem-nos também, acho. Eu tenho certeza que se negociar bem, fizer as contrapartidas que nós temos, quer a nível do conjunto, mesmo a nível da nossa zona econômica exclusiva, alguns doadores, porque está em perigo, quantas pessoas que vão ter que tirar recursos que já estão a fazer falta para ajudá-los. E com razão tem que se ajudar. De qualquer maneira, já tinham, são crianças que vão aparecer, mas que têm vindo de vários. Depois já há esse problema de mães que são pais ao mesmo tempo, que são depois os pais ausentes e que vão ter forma de continuar a viver, que não vão morrer por causa disso, vão ter que renovar a sua economia. Portanto, eu penso que, se for vista nessas vertentes, é possível darmos um salto qualitativo do ponto de vista de prevenção e do ponto de vista de combate quando houver. Independentemente da questão de localização. Como é que se vai construir aquelas coisinhas? A culpa não são o tipo de licenciamento. O banco não está capaz de dar crédito, porque também não há confiança. Tem que haver confiança, tem que se criar um clima. O país tem que ser reconstruído. O país está numa fase que tem que ser reconstruído por todos. E cada um que vem coloca um bloco. Não há essa história que eu vejo, coice, parecendo que nós estamos a degradar entre nós, mostrando que um é mais santo e outros mais diabo. Eu penso que é preciso nós invertermos o combate político em São Tomé. Isso é minha apreciação. É só para acrescentar uma questão. Olha, eu vi nesse centro do preço que a água acabou. Por que a água acaba, minha gente? Nós, a jovem geração que não conhece a nossa cidade, pensa que a nossa cidade foi assim. Eu conheci a cidade de Santo Tomé com boca de incêndio por todos os lados. Todos os lados da rua. Quer dizer, fez mudança de tubos de canalização, grandes canalizações na cidade. Por que tiraram boca de incêndio? Nós conhecemos lavagem das ruas da cidade de Santo Tomé. É através daqui. Boca de incêndio. Vinha a câmara, ligava a coisa boca e lavava-se rua. E se houver um incêndio num dos quarteirões da nossa cidade, temos bombeiros com água suficiente para eliminar o fogo? Ou um quarteirão da nossa cidade que tem lá 5, 6 casas, temos bombeiros suficientes, a água vai acabar. A água acabar e o fogo gosta. O fogo gosta. Por quê? Não há bocas de incêndio. Havendo bocas de incêndio, eu não sei por que acabaram com essas coisas. São boas coisas que nós encontramos, mas acabou-se. Quando se fez nova tubagem de água nas ruas da cidade capital, deviam somente nas zonas. Deviam manter essas bocas de incêndio. Os projetos de abastecimento de água devem contemplar, é obrigatório. É uma questão de prevenção. Há muita coisa que foi estudada há muitos anos.
E nós estamos a esquecer dessas coisas. E porque, quer dizer, não sei, por isso se diz que nós, os africanos, não sabemos aproveitar as boas coisas. Ok, ficamos assim nas boas coisas. Vamos agora para o terceiro e último tema, meus senhores, mas vamos ser muito mais breve. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde estão entre os países mais bem classificados em África no respeito pelos direitos políticos e liberdades civis. Este é o resultado do relatório anual divulgado esta semana pela Freedom House, grupo de reflexão sediado em Washington. Cabo Verde em primeiro e São Tomé e Príncipe em terceiro e as Ilhas Maurícias em segundo lugar. Relativamente aos países africanos de língua portuguesa, Angola e Guiné Equatorial são classificados como não livres, a Guiné-Bissau e Moçambique como parcialmente livres e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe como livres. Meus senhores, está lançado o terceiro e último tema, Ambrósio Quaresma. De fato, há essa classificação que dá ao São Tomé e Príncipe uma pontuação saudável. Eu acho que essa informação devia ser extensiva a muita gente, porque essa situação dos facebookenhos andaram a dizer que São Tomé e Príncipe é um país de medo, é um país de enfim, uma série de coisas, essa informação vem contrariar tudo isso. Tanto é que eu nunca nas minhas análises, eu não aderi a essa propaganda, digamos assim, de que São Tomé e Príncipe é um país de medo. Eu não aderi a isso. Há liberdades políticas, há liberdades civis. Por que São Tomé e Príncipe disse que é um país de medo? Não. Talvez politicamente, alguns setores da política que fazem a sua política, por isso alguém disse que temos que parar com ONGs, instituições ligadas à política, pessoas que fazem o seu trabalho, têm que fazer o seu trabalho meritório, mais dos seus trabalhos, não meter-se na política. E tudo, ou a maioria das coisas que se faz nesse país, tem sempre tendência a ligações políticas. E quando se faz, às vezes, as coisas por ligações políticas, dá no que dá. Dá no que dá. Nós devemos procurar ser mais profissionais nas instituições. Mesmo eu sendo de um partido político, estando numa instituição técnica, eu não posso ligar as questões técnicas à política. A política, quem faz a política são os partidos políticos, é o parlamento. Aí é casa para a política. Mas nas instituições, nas ONGs, na saúde, no comércio, na educação, não se pode estar aqui a fazer política partidária. Tem que se exigir por questões técnicas. 1 mais 1 são 2, meus senhores. Não é porque 1 mais 0 mais não sei o que são. Não. 1 mais 1 são 2. É isso. Quando nós misturamos as coisas, e mesmo nós jornalistas, quando estivermos a fazer os nossos trabalhos, nós devemos esquecer. Eu sou jornalista, por exemplo, mas eu tenho as minhas preferências políticas, mas é lá da política. Quando eu for às eleições, eu tenho as minhas preferências, mas enquanto um jornalista, meus senhores, aqui eu sou jornalista. Porque, sendo jornalista, eu estou a serviço do grande público. Quando, muitas vezes, essa matéria que eu estou a trabalhar, um político já não vai ver para o grande público. O político vai tirar seus louros políticos
Por isso, nós não devemos misturar as coisas. Devemos estar sempre a cingir por questões técnicas. Eu não acredito que Freedom House tenha feito esse relatório com base em posições políticas, mas sim com base, talvez, em questões técnicas. Porque para fazer esse relatório há critérios. Não sei se eles pararam lá na Lua e inventaram esse relatório. Eles, com dados talvez mais objetivos, e fizeram esse relatório. Ok. Martim Tavares, também para este tema. Eu gostaria de começar a leitura sobre esta situação pelo seguinte. Primeiro é que é preciso dizer às pessoas que a pontuação começa de 0 a 10. A 100. E Cabo Verde recebe a mais alta pontuação porque conseguiu atingir 92 pontos. São Tomé está em 84. Nós já tivemos mais. Eu estou satisfeito que se mantém, mas eu gostaria de manter como nós éramos a par de Cabo Verde. Houve uma redução. E as causas dessa redução, nós sabemos. Houve um período de instabilidade política e até militar. Eu não sei se é isto que influenciou, mas coincide com este período, essa redução. Nós baixamos para 84, o que quer dizer que influenciou. Só que, por causa dessa relatividade, é que ficamos com a impressão de que essa redução não tem importância. Tem importância por quê? Porque uma coisa é sermos Líbia, Mali, onde as pessoas dadas por ter desaparecem, nós felizmente não atingimos, mas o grau de exigência da Freedom House tem que prevalecer. Nós temos que lutar para evitar que haja climas de instabilidade e de que permita de instabilidade e de comportamentos que possam parecer que estamos a perder o grau de prestígio. Porque o que acontece? Esses relatórios são relatórios que trazem benefícios para nós, para Cabo Verde, para os outros países, para todos os países que conseguirem. Por quê? Porque os países que valorizam isso são os nossos principais doadores. Nós não temos condições de competir com Angola em termos de busca de ajuda, porque nós temos muita contrapartida. Angola tem diamante, tem ferro, tem ouro, tem bauxite, é infindável aquilo que Angola tem como contrapartida. O petróleo, quase que é para a superfície, onshore, nós não temos. O que é que temos que dar como contrapartida? O grau de estabilidade, o grau de democraticidade, o grau de participação do cidadão na vida política, na vida econômica. São os nossos ouros, os nossos diamantes. Porque fala-se de petróleo já há quanto tempo? Meu filho que nasceu quando Swiliger começou o processo de petróleo, estava bem grande, já com barba já quase branca. Portanto, o que quer dizer que o nosso diamante, o nosso ouro, até agora continua a ser isso. É evidente que não comparamos com a Eritreia, mas também é evidente que nós estamos muito acima da Angola. Mas, Martim, deixa só fazer um reparo. Não podes comparar. É uma questão de direitos civis e políticos. É só isso. Não tem nada a ver com... Não tem liberdade de imprensa. Eu ainda li relatórios. Mas não tem nada a ver com a riqueza do país. Não, tem sim. Tem sim. Sabe por quê? Porque o que acontece? Deixa-me explicar. Você não percebeu. Deixa-me explicar. Enquanto os outros países, Angola, os doadores ajudam, porque Angola tem como instrumento de contrapartida a sua própria riqueza. Não temos nós. O que é que nós demos como contrapartida? Estabilidade política, o grau de democraticidade, o grau de participação. Esse aqui, eleições com menos querelas, com menos questionado em termos de liberdade, em termos de liberdade de voto, da sua universalidade, do grau de participação, a capacidade da população de se exprimirem com liberdade. Esse aqui é o nosso trunfo que os doadores utilizam como elementos para nos classificarem como bom. E também a questão de boa gestão, a transparência do ponto de vista econômico. Esses são os elementos que os países dos doadores
nos dão como um elemento de troca, porque nós não temos como contrapartida. O nosso cacau nem chega a 3, 4 mil, nem 4 mil toneladas, 4 mil toneladas ano. Nossa capacidade de trazer para aqui grandes empresas não temos. Então, o que é que nós temos como contrapartida para a comunidade internacional? Porque a maior parte dos nossos doadores são países que têm um grau de exigência completamente diferente dos outros. Eles exigem o grau de democraticidade, exigem. E essa aqui é uma espécie de nossa riqueza. Eu percebo qual é a preocupação da Bolsa. Nós Cabo Verde é como nós. O que é que Cabo Verde dá como contrapartida? Para atrair os investimentos, para atrair ajuda. É isto. Por que se dá? Por que Cabo Verde, e nós também agora também vamos dar visibilidade a esse relatório? É precisamente para sensibilizar os doadores. E que, olha, vocês têm que nos ajudar para nós conseguirmos manter o grau de estabilidade, para conseguirmos manter o grau de democracia, precisamos ter um país pacificado. Eu penso que é preciso todos nós trabalharmos para que essa capacidade de demonstrarmos que somos mais livres, mais democráticos, que as populações têm maior capacidade de se exprimir, de participação na atividade política, na atividade econômica, são os instrumentos que nós temos para a afirmação nossa na comunidade internacional. Isto é verdade, Martim. Isto estás a dizer é verdade. Tá, Mas não é determinante. Não é determinante. Podemos ser pobres, podemos não ter muita riqueza, mas se politicamente os cidadãos... Se for ditadura, eles são livres. Não, se politicamente os cidadãos são livres, os cidadãos têm acesso aos seus direitos políticos, sociais e econômicos, isso já baixa. Agora, ter riqueza, ter não sei o que, isso não é determinante. Esse fator é determinante. Não é determinante. Não, isso não é determinante. Agora, nós aqui temos... Estás equivocado. Não estou equivocado. Então, quais são as contrapartidas que nós damos? Contrapartida que nós damos é essa. Estás a dar até não digo contrapartida. São os condicionalismos. São estudos que fazem em muitos países do mundo para nos alertar, para alertar até a classe política que a coisa vai mal para os cidadãos, em termos de liberdades políticas, em termos de liberdades civis. Entender? E isso não tem nada a ver com a nossa pobreza. Se bem que às vezes influencia, porque não tendo o pão para dar ao filho, às vezes o filho rebela-se, faz não sei o quê, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é autoridades nacionais serem mais democráticas, darem condições para que os cidadãos possam se exprimir, livre circulação. Isso aqui é a nossa contrapartida. Livre circulação de ideia, livre circulação de pensamento, chegar às eleições livres, transparentes. Eleições livres, transparentes. Isto é o nosso trunfo. Ok, meus senhores, ficamos por aqui. A próxima semana... Há só um reparo, às vezes, é que muitas vezes nós ficamos à espera de exemplos vindos de outros países. Cabo Verde, neste momento, pelo menos Cabo Verde ultrapassou países como Itália, como França, em termos de democracia, até dos Estados Unidos. Ok. Agora, atingir 92 de pontuação. Sim, fica isso. Que não quer dizer que lá dentro não haja maior exigência, porque esse gradualismo, até chegar a 100%, há ainda alguma conquista para ser feita. Ok. Então, fica essa referência, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe como um dos países mais livres de África. Conjunto partilhando com Ilhas Maurícias. Felizmente são os três arquipélagos. Isso, então fica assim este programa, O País em Análise. E, meus senhores, muito obrigado e espero regressar na próxima semana. Obrigado. Boa noite. Boa noite.